Olá, eu sou o Heráclito e eu estou aqui com vocês para fazer mais um vídeo. Eu resolvi fazer mais um vídeo sobre sonhos, não sobre interpretação de sonhos, mas especificamente falando sobre o que é um sonho, quais são as funções do sonho e quais são as possibilidades de significado de um sonho. Normalmente quando eu falo de interpretação de sonho, eu não trato muito dessas informações, mas hoje em dia eu acho que pode ser muito útil no aspecto de interpretação. Eu gravei outros 3 vídeos sobre interpretação de sonho, 2 na perspectiva junguiana, 1 na perspectiva freudiana, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, vocês podem ver. Esse vídeo pode ser visto tanto antes quanto depois dessa série de vídeos que eu gravei anteriormente. Além disso, se você está gostando do que você está vendo aqui, seria muito legal se fosse ali embaixo, desse um joinha, ajuda muito o canal, e também se você pudesse se inscrever para começar a receber notificações do canal e ver outros vídeos do seu interesse. Mas vamos lá. Na perspectiva junguiana, o que é um sonho? Um sonho é um conteúdo essencialmente desconhecido que emerge do pano de fundo inconsciente. Devido a ele ser um conteúdo essencialmente desconhecido, ele deve ser tratado de maneira objetiva e empírica como algo novo, não com uma perspectiva pré-concebida. Então, até onde é humanamente possível, ele deve ser observado sem preconceitos. De onde é que surge o sonho? Quais são as raízes do sonho, para usar a expressão da Marie-Louise von Franz? O sonho ele tem 2 raízes. A primeira são conteúdos da consciência, conteúdos momentâneos da consciência, como coisas que aconteceram durante o dia, memórias, esse tipo de coisa. E a segunda são conteúdos originários do inconsciente. Esses conteúdos originários do inconsciente, eles são de 2 tipos. Primeiro, conteúdos inconscientes que foram constelados pela atitude momentânea da consciência. Isso é muito importante, porque quando você percebe que a atitude momentânea da consciência, ela atua selecionando, em certa medida, esses conteúdos do inconsciente que vão aparecer no sonho, você percebe a razão prática de por que o Jung considerava ser impossível uma análise dos sonhos sem a participação do sonhador. Seria muito difícil, pelo menos, na maioria dos casos. A segunda tipo de conteúdos inconscientes são conteúdos inconscientes criativos. Aquilo que o Jung chamava, no livro A Energia Psíquica, de neoformações criativas do inconsciente, que é um outro ponto em que ele se separa da perspectiva psicanalítica freudiana. Então você tem isso. Mas o que é que significa esses conteúdos momentâneos da consciência? E por que é que isso age sobre o inconsciente? Né? Primeiro é preciso lembrar que a hipótese fundamental sobre a qual se baseia o Jung é que a relação que se estabelece entre a consciência e o inconsciente é de compensação/complementação. Então, vamos pegar um exemplo prático. Vamos supor que você esteja fazendo faculdade de alguma coisa. Medicina. E você está tendo muitos problemas com o professor, você acha que ele está pegando no seu pé, você está tirando notas baixas e você está o tempo inteiro pensando nessas coisas, sentindo coisas relacionadas a essas coisas, né? A disciplina, o professor, a faculdade, os colegas. Então esses são seus conteúdos que vão estar investidos de um maior interesse, de uma maior libido, de uma maior quantidade de energia. E são esses conteúdos que vão estar com maior proeminência, que vão constelar uma reação do inconsciente, determinados conteúdos inconscientes que vão atuar de maneira complementar ou compensatória a isso. Vamos supor que você fique tão afetado por isso, tenha sentimentos tão negativos que resolve desistir da faculdade. Mas vamos supor que isso seja algo que se afaste do ótimo vital. A reação compensatória complementar vai se opor a essa atitude. Pegando um exemplo bem simples, para vocês entenderem que isso é algo que faz parte da vida, que não é algo exclusivamente teorético. Então, nessa perspectiva também, quais são os significados dos sonhos? O significado do sonho tem uma miríade muito grande de possibilidades. Todavia, eu posso classificar em 4 grandes grupos. O primeiro é que o significado do sonho ele vai representar uma reação do inconsciente a uma atitude consciente, a algo que está acontecendo na consciência. A segunda possibilidade é que o sonho ele vai ser a representação de um conflito
entre a consciência e o inconsciente. A terceira possibilidade é que o sonho vai representar uma perspectiva prospectiva do inconsciente em uma tentativa de mudar para melhor a atitude consciente. E uma quarta perspectiva é que o sonho não tem absolutamente nada a ver com a consciência. O significado do sonho, ele não guarda nenhuma relação com a consciência. Novamente, isso está exposto no livro da Marisa von Franz, Dreams. Eu acho que tem em português, mas algumas pessoas que viram o vídeo que eu falei antes, que eu mostrei esse livro, eles disseram que não tem. Eu tenho uma versão em inglês. Pois bem, quais são as funções do sonho? Para o Jung, o aspecto fundamental é o que ele vai chamar a teoria das compensações. O sonho, ele tem uma característica compensatória com relação à consciência. Todavia, o fenômeno do psiquismo, que é a vida onírica, ela não pode ser resumida. O Jung não achava que a teoria das compensações dava conta de todas as funções oníricas. Então ele elencava algumas outras possibilidades. Eu já falei de uma maneira mais pormenorizada da compensação num desses vídeos que eu deixei linkado aqui, o segundo vídeo da perspectiva junguiana. Então quais são as outras funções do sonho? O Jung dizia que uma das funções é a função prospectiva, ou seja, o sonho ele vai antecipar desenvolvimentos futuros como um esboço de uma resolução de um problema atual. Essa função prospectiva ela vai existir porque o inconsciente vai ter todo o tesouro de percepções subliminares e, além disso, de elementos que foram excluídos da consciência pela ação selecionadora da atitude consciente. Ter atitude é uma espécie de ter, é como ter uma expectativa, e toda expectativa atua selecionando. E também tudo aquilo que foi esquecido, tudo aquilo que foi recalcado. Então, toda essa informação vai servir para que o inconsciente ele possa ter uma ação de prospecção. Além disso, mas isso só acontece caso haja uma lacuna na consciência, caso essa consciência apresente um problema de adaptação. Essa função prospectiva ela pode dar um passo adiante e tornar-se uma função prospectiva dirigente, em que o inconsciente, por meio dos sonhos, ele vai tentar efetivamente corrigir a atitude da consciência, naquilo que Jung também chamava de função diretora do inconsciente. O inconsciente assume a função adaptativa, mas isso só vai acontecer caso haja uma grave inadaptação, tanto objetiva quanto subjetivamente. A outra perspectiva eram os sonhos propriamente freudianos, que o Jung chamava de função negativamente compensatória ou a função redutora. Esses sonhos, eles acontecem quando há uma inadaptação não com relação aos objetos externos, mas com relação ao próprio caráter. Nesse sentido, o sujeito ele não está internamente, subjetivamente, à altura da posição que ele ocupa objetivamente, externamente, no laço social, na família, entre as pessoas. Nesse sentido, esses sonhos eles vão tentar demolir, destruir, diminuir, dissolver. Um exemplo interessante é de uma senhora que o Jung atendia, e essa senhora era uma dama da sociedade, uma socialite, e teve o seguinte sonho, que ela ia a uma festa elegante, e ela chegava nessa casa elegante, nessa festa, e o mordomo dizia: ainda bem que você chegou, todas as suas amigas já estão aqui. E quando ele abria a porta do salão, ele a introduzia em um local cheio de vacas. Então, o sonho é sua própria interpretação, o sonho estava dizendo: você não é uma dama, você é uma vaca. Suas amigas são vacas, você é uma vaca. O Jung diz que graças a um grande bom humor que ela tinha, um senso de humor, ela conseguiu assimilar essa mensagem do inconsciente. Uma coisa que o Jung sempre falava é que apenas o humor salva. Personalidades desprovidas de humor são personalidades doentias. Essa função negativamente compensatória ou redutora é o que caracteriza a maior parte dos sonhos analisados por Freud, e Adler também, em certo sentido. Outra perspectiva é o que Jung chamava de sonhos reativos. O que é um sonho reativo? É um sonho que ele vai repetir um acontecimento da vida de vigília. Ele vai simplesmente repetir. Isso pode acontecer por dois motivos. O primeiro motivo é um trauma, com o famoso shell shock, uma granada que explodiu perto de você e você vai reviver em sonhos de novo. Ou, caso esse acontecimento tenha um significado simbólico que escapa ao sonhador. Então ele vai se repetir reativamente até que esse significado simbólico seja captado pelo sonhador. Então, recapitulando, o que é o sonho? O sonho
é um conteúdo desconhecido que emerge do inconsciente. A raiz dos sonhos são duas: conteúdos da consciência e conteúdos constelados pelo inconsciente, conteúdos que emergem do inconsciente. Esses conteúdos inconscientes, ele tem duas possibilidades: eles podem ser constelados pela atitude momentânea da consciência, ou eles podem ser neoformações criativas. O significado do sonho cai em 4 categorias. Pode significar uma reação do inconsciente à consciência, espelhar um conflito entre o inconsciente e a consciência. Ele pode tentar trazer uma correção à atitude consciente, ou pode não ter absolutamente nada a ver com a consciência. E o Jung fala em 4 funções do sonho: a função compensatória, a função prospectiva, a função prospectiva diretora ou dirigente e a função reativa. Há uma 5ª função que eu não gosto muito de falar, porque vai essa coisa, o Jung era místico. Não era. Até porque aquilo que o primitivo chamava de magia, nós chamamos de psicologia, psicológico, de algo psicológico, não mágico. Ou psíquico, que o Jung chamava de sonhos telepáticos, que são sonhos que eles realmente conseguem antecipar acontecimentos futuros. Não existe uma explicação para isso, a não ser de que o inconsciente ele é espacial e atemporal, também não tem explicação para isso. São sonhos raros, mas que acontecem. Inclusive eles podem ser antecipações de banalidades. Não precisa ser necessariamente uma coisa muito especial, vai morrer o presidente, não precisa de nada disso, pode ser uma banalidade. Ninguém sabe. Eu esqueci de uma coisa. Para o Jung existem 3 tipos de sonho. Ele vai utilizar inclusive uma classificação que vem dos povos primitivos, que ele encontrou em diversas das viagens dele. Vão haver os grandes sonhos e os pequenos sonhos. Os grandes sonhos são sonhos significativos, que em geral eles correspondem à história do espírito humano, que em geral vão ter elementos mitológicos, arquetípicos, que esses arquétipos vão corresponder a mitologemas típicos. Recordem-se de outros vídeos em que eu falei que um arquétipo nada mais é do que um mitologema, ou seja, um motivo mitológico típico. Os pequenos sonhos são sonhos banais, que apenas reproduzem coisas que aconteceram do dia a dia, da consciência, né? E ele vai falar também da existência de sonhos médios, que são sonhos que em geral eles correspondem a uma estrutura dramática, que eu já falei no outro sonho, né? De apresentação do problema, peripécia, lises, etc. Eu não vou repetir aqui. Bom, então isso é o que eu tinha para falar com vocês sobre como é que o Jung, a perspectiva junguiana, sobre o que são os sonhos, quais são a função do sonho, quais são o significado dos sonhos. Se você tiver gostado, por favor, deixe o seu like e, se possível, se você souber de pessoas que têm interesse em psicologia, especialmente em psicologia junguiana, por favor, compartilhem. E é isso aí. Muito obrigado. Valeu mesmo.